Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as hipóteses de demissão por justa causa. É importante a gente falar sobre esse tipo de demissão porque, como você já sabe, ela decorre da falta grave que o empregado comete e que, de tão grave, é apenada, é punida com a extinção do contrato nessa modalidade. Veja então que a demissão por justa causa é uma modalidade muito especial de rescisão contratual, de extinção do vínculo, tendo em vista que ela é, na verdade verdadeira, a maior pena, a maior punição que o empregador pode aplicar contra o empregado faltoso. O empregador, ele tem esse poder disciplinar, ele tem o poder de punir os seus empregados quando eles não fazem aquilo que lhes é determinado da forma como foi determinada. E essa punição envolve alguns tipos diferentes de pena. A pena da advertência, que é uma pena mais branda, como se fosse uma bronca, que pode ser verbal ou escrita. A pena de suspensão, que é quando eu impeço o empregado de trabalhar por um determinado período e, consequentemente, ele também fica sem receber salário relativamente a esse período da suspensão. E a maior pena de todas, que é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, a dispensa por justa causa. Tendo em vista a gravidade, ou melhor, o peso dessa punição, é importante que a lei estabeleça com bastante cautela quais são as condições da sua aplicação, para que ela não seja usada de forma errada e abusiva, excessiva pelos empregadores. É por isso que existe um artigo na CLT que traz todas as hipóteses que ensejam demissão por justa causa. Existe um artigo legal que diz o que é falta grave. O que é falta grave para fins de aplicação de justa causa? Se o empregado comete uma falta que não está naquela lista, então não há falta que justifique a justa causa. Justifique a justa causa ficou feio, mas que enseje a justa causa naquela hipótese, naquela situação. Então, a CLT, no seu artigo 482, vai estabelecer quais são as hipóteses de justa causa. O que o empregado não pode fazer? Se ele fizer, ele corre o risco de ser demitido por justa causa. Esse artigo 482 tem um monte de incisos e vale a pena a gente conhecer e compreender cada uma dessas situações geradoras da justa causa. De antemão, frisa aí, esse artigo 482 traz um rol, então, taxativo das faltas que ensejam a justa causa, traz um rol taxativo daquilo que o empregado não pode fazer sob pena de eventualmente ser demitido. E a primeira hipótese que está lá no 482 é o ato de improbidade. Diz o 482 sobre o ato de improbidade. Aliás, eu vou falar sobre dois incisos juntos. O primeiro que fala do ato de improbidade e o segundo que fala da incontinência de conduta. O ato de improbidade, ele se caracteriza como sendo qualquer ato do empregado que tenha a ver com questões patrimoniais, com questões com prejuízos em relação ao patrimônio da empresa, com coisas. São os ilícitos que o empregado eventualmente comete dentro da empresa, são os desvios de conduta que o empregado eventualmente tenha, que geram para a empresa o que tenha relação com questões patrimoniais. É o empregado que desvia dinheiro da empresa, é o empregado que rouba insumos da empresa, é o empregado que compra material para a empresa de um amigo que está pagando ele por fora, é o empregado que aceita algum tipo de vantagem ou suborno para favorecer um cliente ou um fornecedor. O ato de improbidade, então,
ele tem essa estreita relação com questões patrimoniais. É o empregado que tem uma conduta errada com este viés patrimonial, prejudicando a empresa, então, nessa esfera, prejudicando a empresa no que tange ao seu patrimônio, ou então cometendo algum tipo de ilícito com esse viés patrimonial. Isso é ato de improbidade. Diferente da incontinência de conduta, que eu acabei de mencionar com vocês, que é quando o empregado faz alguma coisa errada, mas que tem muito mais a ver com questões morais, sexuais e não patrimoniais. A incontinência de conduta, que gera justa causa, ela tem essa desvinculação de questões patrimoniais. O cara que rouba a empresa ou que desvia recursos da empresa é demitido por justa causa por improbidade. O cara que beija uma colega à força no trabalho é demitido da empresa por incontinência de conduta. Percebe? Então, nas duas hipóteses, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, mas para caracterizar a improbidade precisa haver esse viés patrimonial que não existe na incontinência de conduta, muito pelo contrário, a incontinência de conduta tem uma relação muito íntima com questões de moralidade e sexualidade. Tem um caso clássico de demissão por justa causa que foi confirmada pelo TST, de um empregado que ficava participando de sala de bate-papos e de encontros eróticos virtuais dentro da empresa durante a jornada no computador da empresa. Ele não está roubando a empresa, ele não está fazendo mal para o patrimônio da empresa, mas a sua conduta revela uma irregularidade, uma incontinência que gera justa causa. Esse outro exemplo que eu falei também, do colega que beija, do empregado que beija a colega à força, foi um caso de justa causa contra o empregado da Petrobras, recentemente decidido pelo TST, que manteve a justa causa e que caracterizou como sendo por este inciso, por esta condição. E daí a gente tem outros tantos exemplos que falam da incontinência de conduta. Mas é bom vocês guardarem pelo menos um bom exemplo emblemático para entender que o empregado que rouba a empresa é demitido, mas que isso caracteriza, por ser uma questão patrimonial, improbidade. Diferente do empregado que beija a colega à força, que também é demitido por justa causa, mas isso caracteriza incontinência de conduta. Bom, passando dela, a gente pode falar da hipótese de negociação habitual. Negociação habitual. Os empregados, eles não podem exercer atividade empresária, ainda que informal, dentro da empresa que lhes emprega. Então, se eu tenho uma loja de R$ 1,99 e contrato uma empregada para trabalhar para mim como balconista, eu não posso admitir que essa empregada, dentro da jornada de trabalho dela, dentro do meu estabelecimento empresarial, venda outra coisa que não aquilo que eu a contratei para vender e ganhe dinheiro com isso dentro da minha empresa. Se eu tenho uma loja de R$ 1,99 e contrato a balconista não pode vender Avon dentro da minha empresa no horário de trabalho. Não pode vender Tupperware. Percebe? Porque essa negociação, esse tipo de atividade é incompatível com aquilo para qual eu contratei aquela empregada ou aquele empregado. Veja que durante o horário de expediente e dentro do local de trabalho, o empregado está sendo remunerado para vender, para fazer, para negociar aquilo que eu disponibilizo, para atender às minhas necessidades e não para vender por conta própria, para fazer qualquer tipo de negociação por conta própria, ainda que seja a revista da Natura, da Avon, Tupperware, etc. e tal. Então, negociação habitual.
Ah, professora, mas eu já trabalhei num lugar que o chefe deixava a gente rodar a revistinha da Avon. Pô, legal. Liberalidade do patrão. Agora, se o patrão já disse que isto é proibido, que ele não quer esse tipo de situação, então isso não pode acontecer, ok? Negociação habitual não pode existir dentro do horário de expediente e no local da empresa. Mas uma hipótese de justa causa é condenação criminal do empregado. Lembrando que aqui a gente tem uma condenação criminal transitada em julgado. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. E eu já disse que se a pessoa for presa preventivamente, prisão cautelar, prisão temporária, o processo ainda está em curso, o contrato de trabalho fica suspenso, ou seja, durante aquele período a pessoa não trabalha, não recebe salário, mas o contrato de trabalho não tem fim. Agora, quando a condenação criminal transita em julgado e aquela determinada pessoa vai ter que cumprir pena, o cumprimento da pena é incompatível com a continuidade do trabalho que ela exercia antes da prisão. Por esse motivo, aquele empregado que foi condenado em qualquer processo criminal, tem ou não relação com as questões de trabalho, será, ou melhor, terá o seu contrato desfeito, por justa causa. Ah, mas ele está respondendo um crime porque, sei lá, porque ele furtou alguma coisa, não tem nada a ver com a empresa, ele não cometeu justa causa, não cometeu falta grave contra o patrão para que haja justa causa. Tudo bem, mas ele cometeu uma falta grave, a despeito de ter sido em relação a outra pessoa, em outra circunstância, que gerou, por causa da falta daquela pessoa, a impossibilidade do contrato se manter. É por isso que este caso, independente do que é aquela ação criminal, de qual é o crime contra quem, enseja justa causa. Condenação criminal transitada em julgado. Mais uma hipótese, essa eu acho que é a mais comum da lista das faltas graves, é a desídia. A desídia é uma... O cara desidioso é esse cara, sabe? Ok, tanto faz. Ah, tem que fazer tal coisa, vou fazer. O cara desidioso, aliás, o cara, sentido amplo, ou a moça desidiosa, são aquelas pessoas que levam nas coxas. Tá nem aí. Não presta atenção, não faço. Ah, mas ele já mandou, que se exploda. A desídia, ela é configurada, via de regra, por uma negligência e pela repetição de condutas erradas, ainda que sejam pequenas, mas que o empregado não toma jeito. O cara que chega atrasado, ele é advertido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele é suspenso e ele continua chegando atrasado, justa causa nele. Por que justa causa? Porque ele é desidioso, ele está pouco se lixando, ele faz que nem a cara dele, é tudo nas coxas, ele não obedece, ele não respeita. Quando ele comete um pequeno erro, uma pequena falha, ele não respeita a imposição de consertar aquela conduta. A desídia é isso, é como é que eu posso dizer? É um comportamento negligente, por vezes imprudente, um comportamento de quem não está nem aí. Ah, professora, mas isso por si gera justa causa? Depende. Se eu conseguir demonstrar, especialmente quando há repetição, que este é um comportamento deliberado e que não há o que faça o cara entrar na linha, existe nesse caso desídia e por isso enseja justa causa. Chegou atrasado uma vez, eu não vou com a cara daquele empregado, ele chegou atrasado uma vez, justa causa? Não, isso não é desídia. Desídia é o cara que está fazendo um negócio errado, que chegou atrasado, você falou, não quero mais que você chegue atrasado. E aí ele chega atrasado de novo, vou te divertir de novo. Aí ele chega atrasado de novo. Ou seja, pequenos atos que quando se repetem, evidenciam que aquele determinado empregado não, como eu posso te dizer, não combina, não liga, não se empenha no exercício da sua função. Isso é desídia.
E a maior parte das justas causas que a gente vê acontecer na prática são por causa de desídia, ou seja, pequenas falhas que mesmo tomando bronca, advertência, suspensão, o empregado não conserta. Aquele empregado que não está nem aí mesmo, está cavando pênalti, como a gente diz. Então isso configura desídia. Mais uma hipótese de demissão, ou quem seja demissão por justa causa, é a embriaguez habitual no local de trabalho. Essa aqui merece um pouco da nossa atenção. A embriaguez habitual no ambiente de trabalho, ela sempre foi considerada uma hipótese de justa causa. Mas, já há algum tempo, a gente vem amadurecendo um pouco essa questão e entendendo que o alcoolismo muitas vezes não significa um desvio na conduta da pessoa, mas sim uma doença, um problema de saúde. Nesses casos, sempre que eu estiver diante de um empregado que seja viciado em qualquer tipo de entorpecente ou alcoólatra, a empresa não demite por justa causa por conta daquela doença. Hoje em dia, a orientação é no sentido de que as empresas encaminhem para tratamento médico, ou seja, eu afasto aquela pessoa do trabalho porque ela não tem mais condições de trabalhar e o INSS, que é o seguro dos trabalhadores, vai pagar essa pessoa durante o tempo que ela precisar ficar afastada para se tratar. Então, considerando que vícios e alcoolismo também podem ser considerados, ou muitas vezes são considerados como doença, nem sempre o cara chega bêbado porque ele estava curtindo e virou à noite e foi direto trabalhar. Muitas vezes ele chega na empresa bêbado porque ele tem um problema de saúde, porque ele é alcoólatra. Então, sempre que isso acontecer, que for um problema de saúde, que for um vício ou um alcoolismo, que reflita para a gente uma condição de saúde do empregado, justa causa não é a solução. A solução é afastar aquele empregado e encaminhá-lo para o INSS para que ele fique afastado, recebendo o benefício do INSS durante o tempo que ele precisar para fazer o seu tratamento e eventualmente se recuperar. Diferente do cara que vira madrugada e chega atrasado na empresa, completamente chapado porque ficou no pagode, na sofrência, sei lá onde. Então, esta pessoa, o cara festeiro, que não é doente, mas que chega bêbado na empresa, não sendo alcoólatra, ele tem o risco, ele corre o risco de ser demitido por justa causa, nesta condição aí, de quem se embriaga, vai trabalhar embriagado, mas não é dependente químico daquela substância. A mesma coisa pode acontecer com outros tipos de droga, mas em relação a outros tipos de drogas, a gente tem uma dificuldade muito maior de verificar quando aquela pessoa usou droga, se é que eu posso falar assim, de forma recreativa. Então, a pessoa vai numa balada, bebe, chega bêbado, mas não é alcoólatra, é algo que a gente consegue demonstrar com um pouco mais facilidade do que a pessoa que vai drogado para a empresa com uma anfetamina, por exemplo, que são drogas muito mais pesadas e que têm um poder de viciar e de causar dependência muito mais forte. Então, embriaguez no trabalho com essa ressalva em relação às questões de saúde. Outra hipótese de justa causa, violação de segredo de empresa, especialmente quando esta cláusula de silêncio está prevista no contrato de trabalho. Muitas empresas contratam empregados, e geralmente são empregados de escalão mais alto, contratam empregados que sabem condutas da empresa, segredos da empresa, métodos de trabalho, que têm relação de clientes e fornecedores, e que para ter acesso a essas informações exige-se no contrato de trabalho que elas não sejam desviadas para terceiros, especialmente para outros concorrentes dessa empresa. Então, uma determinada empresa usa um software muito bacana que descobriu na Europa, que faz o serviço dela de forma impecável e falou: ninguém pode falar para os meus concorrentes que eu faço isso mais barato e mais rápido porque eu uso esse software.
Aí o empregado vai lá na concorrente e fala, ó, se você me der X mil reais, eu conto para você qual é o programa e te ensino a usar o programa que a gente usa lá, que vai fazer você fazer mais rápido e mais barato, tal como a minha empresa. Esse tipo de conduta de violação de segredo de empresa é sério, como você pode imaginar, e, como eu disse, especialmente nos níveis mais altos, envolvem questões importantes em relação aos fornecedores, aos consumidores, à saúde financeira da empresa e aos métodos que a empresa tem de conseguir dinheiro, e, por isso, violá-los é uma das hipóteses de justa causa. Outra hipótese de justa causa é o ato de indisciplina ou ato de insubordinação. Indisciplina e insubordinação são diferentes. A gente diz que existe indisciplina quando o empregado não obedece uma regra geral da empresa. Por exemplo, todos os empregados devem usar uniforme. Se o empregado não usa uniforme, ele é indisciplinado. Todos os empregados têm que entrar às 8 horas da manhã. Se o empregado não chega no horário certo, ele é um indisciplinado. Essas regras gerais, que são aplicadas a todos os empregados, caso não sejam atendidas, configuram indisciplina. Diferente da insubordinação. A insubordinação ela acontece quando o empregado não obedece uma ordem direta para ele, feita pelo seu superior. Eu quero que você faça esse relatório. Se aquele empregado não fez o relatório que o seu superior mandou, ele é um insubordinado. A insubordinação, ela tem como característica a existência de uma ordem direta, pessoal, feita para aquele empregado pelo seu superior. Diferente da indisciplina, que são regras gerais aplicadas a todos os empregados. Quaisquer uma das duas regras, as gerais e as individuais, as específicas, devem ser atendidas pelo empregado. Afinal de contas, a relação é uma relação verticalizada, em que o empregador manda no empregado e o empregado deve obedecer. Nesse sentido, caso qualquer regra seja desobedecida, regras gerais, indisciplina ou regras individuais, insubordinação, haverá hipótese de justa causa. É claro que nesse caso a gente também precisa prestar atenção na proporcionalidade entre o que aquele empregado desobedeceu e a aplicação da justa causa. Regra geral, todo mundo tem que usar crachá. Um dia o cara esqueceu o crachá. Não dá para eu dizer que ele é um indisciplinado e eu vou mandar ele embora. Porque esquecer o crachá um dia é uma falta muito pequena para a gente punir com uma justa causa, que é uma pena muito grande. Então, havendo insubordinação ou indisciplina, a gente tem que sempre prestar atenção para dosar, a não ser que haja repetição, que aí, além da insubordinação e da indisciplina, eu consigo caracterizar assim como a gente fez na desídia. Poxa, eu estou mandando e ele nunca me obedece, ele é um indisciplinado ou um insubordinado. Mais uma hipótese de justa causa, Jesus, estamos quase acabando, o abandono de emprego. O abandono de emprego é uma hipótese de justa causa aplicada para aquele empregado que some do trabalho, não pede demissão, não se apresenta para trabalhar e não dá nenhuma justificativa. Se a pessoa pediu demissão, não é abandono de emprego. Se a pessoa não está indo trabalhar, mas apresentou, por exemplo, um atestado médico, não é abandono de emprego. Agora, o cara tinha que aparecer hoje, não apareceu, não deu as caras, não deu satisfação. Amanhã também não, depois também não, 10 dias também não. Ninguém consegue contato com ele, o cara simplesmente desapareceu, justa causa por abandono de emprego. Não existe um tanto de tempo que a pessoa precise estar sumida do emprego para configurar o abandono, mas a jurisprudência usa de forma muito reiterada, e é isso que a gente tem como parâmetro, que as faltas injustificadas por mais de 30 dias geram abandono de emprego. Mesmo assim, a recomendação é no sentido que dentro desses 30 dias, o patrão de alguma forma tente localizar o empregado, justamente para saber se existe justificativa para sua ausência. Então, a gente costuma mandar telegrama, e-mail, WhatsApp, para ver se o empregado responde ou não. A gente geralmente, então, entra em contato como empregador para poder convocar esse empregado para o trabalho. E se ele não estiver mesmo disposto a isso, não aparecer e ignorar essa convocação, após 30 dias, aplica-se então a demissão por justa causa decorrente do abandono de emprego.
Existem algumas hipóteses em que o empregador consegue demonstrar que, mesmo não tendo passado esses 30 dias que a gente usa como parâmetro, é possível presumir que o empregado não quer mais trabalhar e que abandonou o emprego. Muitas vezes porque se vê em Instagram, Facebook, LinkedIn, que o empregado já está em outro lugar, outra cidade, com outro emprego. E aí o empregador pode, nesse caso, demonstrar que ele já abandonou aquele emprego, que esse emprego já pode ser rescindido. Afinal de contas, ao que tudo indica, a pessoa mudou de vida e não deu a menor satisfação. Nessas hipóteses pontuais, é possível, então, demonstrar que o abandono ocorreu por outro meio, que não seja o decurso desse prazo, que a gente entende como sendo 30 dias o prazo razoável para se estabelecer a condição do abandono. Mais uma, lesão contra a honra ou agressão física contra o empregador ou contra qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente contra o patrão. Empregados do mesmo nível que saem no tapa dentro da empresa. Houve uma lesão, houve uma agressão entre empregados, não de um empregado contra o patrão, mesmo assim é hipótese de justa causa. O empregado que bateu num cliente, hipótese de justa causa. Esses dias andou rolando uma confusão aí no aeroporto de um rapaz que tinha uma liminar para voar dentro da cabine com seu coelhinho, e quando ele chegou para embarcar com o coelho, os comissários não deixaram ele embarcar. Parece, pelo que eu andei vendo, embora eu tenha saído só um pedacinho do vídeo, mas parece que ele foi insultado, agredido, que cuspiram na cara dele, e aí a confusão toda se armou, teve um quebra-pau danado. Mas isso só para ilustrar para você que o empregado da empresa, da companhia aérea, agrediu um cliente. E isso, obviamente, dá ensejo à justa causa, não necessariamente uma agressão contra o patrimônio da empresa ou contra os seus empregadores. Entre empregados, contra clientes, contra fornecedores, isso tudo enseja justa causa. A agressão pode ser, inclusive, uma agressão verbal ou psicológica. Muito comum a gente ver casos de justa causa como esse, aplicados para quem tem, ou para quem comete assédio, para quem comete assédio sexual, assédio moral, para quem agride verbalmente os colegas, xinga, grita. Então, esse tipo de agressão também pode configurar justa causa. Mais uma hipótese, jogos de azar. Os jogos de azar são proibidos no Brasil, e é por isso que, se o empregado faz esse tipo de coisa dentro do estabelecimento no seu horário de trabalho, ou seja, enquanto está sob a responsabilidade da empresa, é justificável que o vínculo seja rompido por justa causa. Imagine então a situação de alguém que é contratado para trabalhar numa padaria e que, contratado para trabalhar numa padaria, resolva fazer uma banquinha de jogo do bicho dentro da padaria. Parece-me que é um caso clássico de jogos de azar dentro do estabelecimento comercial, e isso enseja então justa causa. A ilicitude daquilo que o empregado está exercendo é tamanha que faz com que se perca a confiabilidade e que o patrão, para não assumir os riscos que decorrem do cometimento daquele ilícito dentro da sua empresa, possa rescindir o contrato por justa causa. Agora eu quero falar da última hipótese de justa causa para vocês, que é a perda de habilitação ou dos requisitos básicos para o exercício da função. Perda de habilitação ou dos requisitos básicos para o exercício da função. Se eu for contratada para trabalhar como motorista, por exemplo, e tomar tanta multa a ponto de perder minha carteira de habilitação, eu não posso mais trabalhar como motorista, eu que tomei multa, eu que perdi minha habilitação, de forma que esta é uma hipótese clássica de demissão por justa causa por perda de habilitação. Se eu sou contratada para trabalhar numa empresa na condição de enfermeira e cometo alguma falha tão grave que tenha justificado um processo administrativo dentro do Conselho de Enfermagem que resultou na cassação da minha permissão para trabalhar como enfermeira, então houve ou haverá rescisão por justa causa daquele hospital que me contratou para isso.
perda de habilitação ou dos requisitos para o exercício daquela atividade. Se você foi contratada para trabalhar ou contratado para trabalhar numa empresa para exercer aquela função e aquele requisito lhe foi exigido na contratação, só contrata quem tem carteira de habilitação, só contrata quem tem porte de arma, só contrata quem tem registro na OAB. Então, se aquilo foi um requisito para minha contratação, caso deixe de existir, acaba junto com ele a possibilidade de eu continuar com o vínculo existindo. Bom, como eu disse, são hipóteses de justa causa que configuram um rol taxativo, mas é um rol taxativo bem amplo. É fácil da gente conseguir encaixar as condutas na justa causa, mas a gente tem sempre que prestar muita atenção para que aquilo que a gente considera como sendo uma falta seja verdadeiramente grave, a ponto de ensejar a punição maior de todas, que é a demissão por justa causa. Visto 482 e conversamos um pouquinho sobre as hipóteses de demissão por justa causa. Agora eu acabo por aqui, porque você já tem bastante coisa para estudar aí. Até a próxima, um beijo e tchau.